a Assembleia Legislativa do Pará na COP30. Hoje teremos a realização do primeiro painel com o tema A Luta das Mulheres por Justiça Climática. Será apresentado pela deputada Maria do Carmo. É um prazer tê-los conosco nesta manhã de quarta-feira, terceiro dia da COP30, e que possamos estar vivendo esse momento muito especial que Belém do Pará está vivendo. As mulheres são as principais afetadas pelas mudanças climáticas, mas também são agentes de mudança e líderes na luta por justiça climática. Quero convidar para tomar assento a deputada Maria do Carmo. Também para fazer parte deste primeiro painel, professora Milene Lawande, coordenadora de Gênero e Diversidade, Diverse UFPA, ex-vereadora de Belém. Também a Vanusa Conceição, socióloga, mestranda em antropologia. Ela está complicada no trânsito, mas vai chegar. E também a Raquel Tupinambá, mulher indígena, agricultora, militante dos direitos indígenas. Recebam todos com muita alegria, com uma grande salva de palmas. Mais uma vez, sejam bem-vindos à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. Você está no estande da Assembleia Legislativa do Pará para o primeiro painel desta manhã com o tema A Luta das Mulheres por Justiça Climática. Com a palavra, deputada Maria do Carmo. Muito obrigada. Vou ficar bem aqui. Bom dia a todas e a todos. Primeiro eu quero agradecer vocês terem aceitado o convite de estar aqui conosco essa manhã. E como é um momento muito importante, eu vou até usar óculos, olha. Eu não gosto muito. Tá bom? Que tal? Gostaram? Tá. Oi, querido. Pra cá, né? Tá. Olha, pode começar a distribuir nossos leques, porque para vocês verem na pele o que é justiça climática, esse calor que a gente está vivendo no lugar que tem ar-condicionado. Portanto, esse daí é o exemplo maior de mudanças climáticas, é o leque na mão de todo mundo, tá? Bom, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: o nosso tema neste painel, ele para nós todos ele é urgente e é fundamental, que é a luta das mulheres por justiça climática. A crise ambiental que nós estamos vivendo, ela impacta a todos e a todas, mas em especial ela impacta a vida das mulheres, a vida das crianças, dos idosos e a vida nos territórios, aonde estão os nossos eternos guardiões da nossa floresta, que são os indígenas, os quilombolas, aonde estão os ribeirinhos e todos aqueles que ao longo de todos esses anos têm estado conosco, ainda que muitos não percebem, estão lá guardando a nossa floresta. Esse impacto na vida, principalmente das mulheres, precisa de algumas respostas. Nós precisamos aqui, principalmente, dialogar exatamente sobre o que eu acabei de falar. Porque as populações vulneráveis, elas também estão na cidade, principalmente nos bairros mais afastados do centro da cidade, nas periferias dos grandes centros urbanos. Então, os impactos dessas mudanças climáticas, elas afetam a todos e a todas, mas em especial a esses segmentos da sociedade que eu acabei de colocar. Precisamos discutir políticas públicas voltadas para este público, mas que devem promover a equidade, sustentabilidade e proteção dos territórios. Aqui nós vamos falar sobre esses desafios hoje, nesta manhã. Iniciativas e perspectivas para a COP30, sobre a ótica feminista e sobre a participação feminina. E para debater essa pauta tão essencial,
nós daqui da Comissão de Meio Ambiente convidamos essas 3 mulheres incríveis e protagonistas nessa luta, que vocês agora vão estar com elas. E está aqui a Milene, está aqui a minha querida amiga, ela é lá do nosso território da Raquel, é lá na minha região do Baixo Amazonas, no oeste do Pará, Raquel Tupinambá, e a Vanusa, que está chegando aqui para conversar conosco. Muito obrigada, vocês 3, a Vanusa também, por aceitar esse convite. E muito obrigada a vocês todos que estão aqui nessa manhã, nesse calor, para nos ouvir e ouvir essas mulheres incríveis. Como vai ser possível incluir a voz das mulheres nesse evento tão importante que é a COP30? Esse é o nosso grande desafio aqui e é essa pergunta que eu deixo para as nossas palestrantes. Será que aqui nós vamos poder avançar para além de cartas de intenções com relação às lutas das mulheres e como deter o avanço das mudanças climáticas que tanto nos afetam? O que esperar aqui da COP30 para a agenda feminista, para a agenda das mulheres? Esse é o nosso desafio. Numa COP que pela primeira vez em 30 anos na história da COP tem uma CEO mulher, que é a Ana Toni. A Ana Toni está fazendo a diferença lá nos debates da Blue Zone. Ela está coordenando esses debates. Numa COP que tem grandes mulheres protagonistas, como é a nossa ministra do Meio Ambiente, a ministra das Mulheres, que estão aqui, a ministra dos Povos Indígenas, são mulheres que estão aqui e que estão lá sentadas no debate para influenciar para que dessa COP30 avance e saiam políticas que realmente façam com que nós mulheres tenhamos como combater essas mudanças climáticas e como resistir a elas no nosso espaço de poder, porque nós somos mulheres empoderadas, no nosso espaço de viver. Então esse é o desafio e nós vamos ouvir aqui mulheres em segmentos diferentes, mas que unem-se, porque todas sabem da importância da luta das mulheres para que nós possamos ser protagonistas, tanto nos centros de poder onde se decide, mas também nas inúmeras reuniões de entendimento que está sendo feito aqui através das mulheres sendo representadas nos movimentos sociais, nas universidades, nas entidades, nas instituições, porque é isso, nós temos que estar lá no centro de poder e temos que estar aqui organizando o povo para nos levar para as conquistas que nós estamos esperando dessa COP30. Então, muito obrigada a todos e todas que estão aqui e muito obrigada, Milene, pelo seu tempo aqui, muito obrigada, Raquel, pelo seu tempo aqui. E a nossa pergunta é: o que nós, mulheres, podemos esperar da COP30? A COP das COPs, a COP da Floresta, a COP da Amazônia, a COP do movimento social e da participação popular. Só foi possível acontecer o que aconteceu ontem aqui porque nós estamos no movimento, num país democrático, e o presidente Lula fez questão de que houvesse uma COP social, onde os movimentos sociais e todos os povos tradicionais e pudessem se manifestar. Talvez a forma possa ter sido um pouco diferente, mas tem direito a se manifestar. Eu tenho ido em COPs onde o povo passa longe, porque governos autoritários que não deixam a população nem chegar perto do território da ONU. E aqui, por ordem do presidente Lula, que aqui nós vivemos um país democrático, os movimentos sociais estão aqui, estão próximos, têm espaço e querem ser ouvidos. Portanto, muito obrigada. Minha querida Andréa, venha para cá, sente aqui, coloque a Andréa, cadê? Ela senta aqui, bota uma para mim ali do lado. A Andréa é nossa deputada estadual do Marajó, olha lá só, tá?
aonde nós sabemos o quanto impacta a vida das mulheres, das nossas crianças no Marajó, e eu tenho certeza que a Andréa também está colocando muita esperança de que daqui saiam, Andréa, propostas de políticas públicas para as nossas meninas marajoaras, para as nossas mulheres marajoaras. Muito obrigada, e vamos então a ouvir essas mulheres brilhantes. E eu passo a palavra para a nossa querida professora Milene. Apresente-se e comece a conversa. Eu, professora, né, gosta de ficar em pé, eu não sei se tem problema, eu sei que tá bonita até a cadeira aqui, a poltrona aqui que me deram, mas eu queria falar em pé. Primeiro, parabenizar, Maria, por fazer esse espaço fundamental de debate da COP. O papel das mulheres, né? Eu sou Milene, trabalho na Diverse, que é uma superintendência de diversidade e ações afirmativas da Universidade Federal do Pará, e sou coordenadora de gênero e diversidade. Bem, a universidade, não tenho como entrar sem falar da nossa UFPA. A UFPA é a universidade do Brasil, deputadas, que tem o maior número de estudantes quilombolas e o maior número de estudantes indígenas, fruto de uma política assertiva da gestão que, antes disto ser lei, a universidade já fazia um processo seletivo especial de reservas de vagas. E a universidade hoje sai à frente de muitas universidades por ter bagagem, conhecimento empírico, científico desses processos seletivos. Bem, mas eu queria entrar nesse debate da COP, duas frases muito colocadas dentro da COP: crise climática e justiça climática, né? Então a gente vê muito a fala da crise climática no mundo, né? Que está afetando, como bem disse a nossa deputada estadual Maria do Carmo, que afeta a todos, independente de gênero, de raça, de classe, de norte e sul do globo, ela afeta a todos. Mas quando a gente vai falar de justiça climática, o debate modifica, porque a gente vai ver que quando for falar, Raquel, de justiça climática, a gente vai ver que tem uma parcela da população que vai ser atingida em maior escala, com maior intensidade, e tem uma população que vai sofrer menos do que aquela. Mais ainda, quando a gente fala de justiça climática, nós vamos discutir algumas questões que estão se falando muito: floresta em pé. E eu quero trazer um recorte para falar disso para a nossa região. Eu quero falar de Amazônia. Não que as mulheres do restante do Brasil, mas eu quero trazer para a nossa realidade. Nós estamos protagonizando a COP em Belém, a COP numa cidade da Amazônia, com todas as suas diversidades, o estado do Pará, todos os tipos de conflitos, mas não tem melhor estado para ver o que é um conflito, né, agrário, conflito social, do que o nosso estado. A gente fala de populações tradicionais e a gente lembra de ribeirinho, quilombola, mas é muito maior do que isso no nosso estado. Nós temos associações de mulheres marisqueiras, já ouviram falar? Marisqueiras, nós temos as mulheres na Amazônia, estão à frente de mais de 70% de todos os organismos sociais de defesa da tal da floresta em pé. São as mulheres. Falar de segurança alimentar, que é outro debate dentro da COP, são esses temas, né? Justiça climática, né? Crise climática, segurança alimentar. Vamos fazer o link com tudo isso e trazer para a nossa realidade da Amazônia. Meu Deus, eu estou me perdendo. Quanto tempo? Olha, me fala aí, professora gosta de falar muito. Segurança alimentar. Nesta sociedade que a gente vive, nessa que a gente vive, quem é que cuida, traz para dentro, trata e se preocupa com o alimento das famílias? As mulheres.
Então, falar de segurança alimentar, não pode pensar uma política pública, nenhuma política pública para a questão da segurança alimentar que não esteja a mulher como protagonista desse debate. Somos nós, mulheres. Aí quero fazer mais esse link. Bem, então é importante a floresta em pé para que a crise climática diminua, né? E nós temos o tempo curto, porque já está acelerado o processo, as tragédias já estão acontecendo, as tragédias sociais, as tragédias ambientais, as tragédias na produção agrícola que afeta a mesa, que de repente o preço do café vai lá para cima, vai atingir mais o pobre, é óbvio. Isso aqui é um corte que eu faço de classe. Eu não posso falar de justiça climática sem colocar o corte da classe. Porque senão, como diria Chico Mendes, Rose Rodrigues, vira jardinagem. Vira jardinagem. A luta pela terra está na luta de classe. Nós temos nesta Amazônia grileiros, fazendeiros, ribeirinhos, quilombolas, indígenas, todo o leque de populações tradicionais que podem ser colocados como tudo que é extrativista, populações extrativistas, dentro desse leque na disputa pela terra, na disputa pela floresta em pé. Eu sempre conto para mim que temos uma região daqui do Pará chamada região Tocantina, que aí você pega a Cametá, Raquel, Mocajuba, a soja, a monocultura da soja está entrando com força nessa área e desmatando. Nós temos lá uma associação de 15 quilombos da Associação de Mulheres Quilombolas do Tocantins. Associação de Mulheres Quilombolas Tocantins. Eu queria trazer para vocês verem, quando vê no mapa, a soja aqui de um lado, a soja daqui do outro e o território quilombola verde aqui no meio. Sabe por que não entrou a soja ali naquele território quilombola? Porque ela é titularizada. Na luta de quem? Das mulheres. Da Sara. Conhece essa associação de 15 mulheres quilombolas. A Rose, quando eu estava na diretoria do INCRA, elas tinham uma feira, produtoras rurais, elas tinham uma feira, deputada, que elas gastavam, porque a feira saía dos quilombos para ir para a cidade, para levar os produtos, para vender final de semana. Elas gastavam R$ 1.500, a associação, para, como é que se diz? As barracas, o transporte, para levar os produtos dela para a cidade para vender. As mulheres, organizadíssimas, porque se elas largam aquilo ali, a soja entra. Mesmo as terras sendo titularizadas. Então, quem é que mantém a floresta em pé? Quem é que já está contribuindo para que a crise climática não se alastre de uma forma pior ainda? São as populações. Porque é interessante assim, nós vamos manter a floresta em pé para a população que vive lá. Também. Mas isso, o planeta é um sistema que afeta na Amazônia, vai afetar no mundo, que vai afetar. Então, essa população, ela tem que ter um olhar diferenciado, porque ela já mantém a floresta em pé e perdendo muitas vezes seus entes na luta por defesa da floresta. Porque a violência, ela é muito grave para aqueles que são defensores de direitos humanos na Amazônia. Aqui no Pará, estão os índices piores, nós temos que falar. Nós temos que falar isso. Onde está o maior índice de pessoas que morrem na luta pela terra? No Pará. Onde está o maior... Isso aqui é fato, porque o fato você pode interpretar diferente, mas o fato é fato. É dados. Onde é que mais morre defensores de direitos humanos? No Pará. Então o Pará, ele é um caldeirão. Ele é um caldeirão de conflitos, justamente também pela sua diversidade da sua população e de conflitos de interesse. Então, a Amazônia
passa por um processo. Nós tivemos lá atrás alguns ciclos de desenvolvimento dentro da Amazônia. Tivemos, por exemplo, a capital como Manaus, Belém, próprio Santarém também, aquela região dali, que foi o ciclo da borracha, né? Que trouxe grande riqueza para essas cidades. Aí nós temos Teatro da Paz, as cidades, né, cresceram, se desenvolveram muito. Depois do ciclo da borracha, com a concorrência da borracha lá pro Oriente, Malásia para lá, o que ocorre? A Amazônia entra num ciclo de baixa. Logo depois, o que descobrem na Amazônia que passa a ser muito importante para que São Paulo tornasse, inclusive, um estado industrializado, o Centro-Sul? O que descobre aqui? A floresta e os minérios. Então, a Amazônia passa a ser uma grande exportadora de minérios, de floresta. A Amazônia vai ser ocupada por um processo de um modelo de desenvolvimento que dizia que aqui era terras sem homens, para homens do Centro-Sul e do Nordeste sem terra. Manda o povo para a Amazônia, desmata, aí vocês vão ver a Transamazônica, desmata e traz um povo. Mais um ingrediente para alimentar o nosso caldeirão de conflito. Porque o povo vem para cá, na promessa de ter terra, de ter isso, e depois não tem, né? Mais um agente exógeno que vem pela luta da terra na Amazônia. Posterior a isso, nós vamos ter essa devastação da Amazônia, esse modelo de desenvolvimento. A Amazônia entra como um ingrediente importantíssimo na balança comercial do Brasil, né, para aumentar o nosso PIB, né? Então a Amazônia vai ser uma grande exportadora e com isso vem um processo de degradação ambiental, socioambiental desgraçado e invisibilizado. Posterior a isso, eu estou pulando, tá? Mas para a gente ter uma síntese, a monocultura entra na Amazônia. Aí entra a monocultura. Nós não conseguimos fazer um processo tradicional de desenvolvimentista que pegasse as nossas riquezas daqui, que transformasse em riquezas aqui, que fossem produzidas aqui, que levasse o nosso conhecimento ancestral, os nossos conhecimentos tradicionais para ver desenvolvimento local, geração de renda e manter a floresta em pé. E aí nós tivemos... Aí surge Chico Mendes, por exemplo. Não tem como não falar. E vocês forem ver, surge Marina Silva. Ontem nós estávamos na inauguração da Casa Chico Mendes aqui. As mulheres protagonizando, gente. A luta ambiental, na grande maioria, são as mulheres que estão protagonizando. E como não falar? Não tem como não falar. Né? As mulheres indígenas, gente, a empresa, eu vou tirar isso, desculpa, eu não vou enxergar, mas eu vou tirar. Eu acho que é a menopausa. Uma empresa da universidade, Raquel, uma terceirizada, que os indígenas estão fazendo as refeições no RU da UFPA. Os indígenas do Brasil e do mundo que estão aqui. E a empresa nos procurou e disse assim: olha, nós que vamos trabalhar com os indígenas, queremos uma formação, uma capacitação, como trabalhar com os indígenas para que não tenha nenhum problema. A empresa pediu ajuda para a UFPA. E eu fui fazer essa capacitação, eu e mais duas professoras, fomos fazer essa capacitação. E aí, Raquel, esse estranhamento que a população da cidade virou de costa e não entende a nossa diversidade, não saber lidar com as nossas populações, não saber que dentro do estado do Pará tem várias nações, não é só a nação bicolor, né? Tem várias nações, várias outras linguagens, tá bom, Leão? Várias outras etnias que são nações. O que é nação? O que forma uma nação? Uma linguagem, uma identidade, uma história. Então, dentro do nosso estado tem esse outro ingrediente. Nós não somos só os brancos
que estamos aqui. Estão mandando eu encerrar. Então, aí fomos dar essa formação, como trabalhar com... mas se o indígena não sabe falar, como é que nós vamos falar? Tem alguma coisa na humanidade que não tem jeito. Quando tu abre o sorriso, tu está demonstrando que tu está querendo receber bem. Que tu estás querendo receber bem. Abrir o sorriso. E outra... empatia, olha, fui reclamar, ganhei um leque. Empatia com o outro, se ponha sempre no lugar do outro, de como você gostaria de ser tratado. A cultura indígena, algumas, elas trazem as mulheres, e as mulheres com suas crianças. As crianças não são problemas. As crianças que gritam não trazem problemas. Não vejam isso como problema. Então, essa diversidade, esse caldeirão de nações, de populações, de territórios, de interesses e conflito, trazem para a Amazônia um palco de um grande debate que nós queremos. Nós queremos discutir a crise climática, mas não aceitamos discutir crise climática sem justiça climática. Não dá para achar que o Marajó é igual, é tudo igual. Não tem como. E não dá também para fazer estereótipos do Marajó, né? De que lá é a prostituição infantil, de que lá tudo que não ocorre é pobreza e tal. Não dá, porque isso não entende a diversidade, o processo histórico de formação, de ocupação, como serviu as oligarquias, né, do Marajó, os fazendeiros, e que também entrou no ciclo, passou por todos esses ciclos e que não trouxe desenvolvimento e respeito às populações do Marajó. Então nós somos diversos. Eu já vou concluir. Nós somos diversas. Mas o que eu queria, Maria, assim, mais uma vez te parabenizar, é que você tocou num ponto principal. Políticas públicas chegando na ponta. Então, Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Vocês sabem, quem tem prioridade no programa Minha Casa Minha Vida são as mulheres. Que eu não gosto de falar, mas para a gente entender. Mulheres chefes de famílias, né? Elas têm prioridade, que chamamos também de mulheres solos, né? Solo. Então, elas têm prioridade. Nós precisamos colocar na mão dessas mulheres, que são as verdadeiras guardiões da floresta, da cultura, dos saberes, da ancestralidade, para que a gente possa ter, de fato, uma justiça climática. Eu acho que é muito simples. Não adianta criar muito discurso, é muito simples. Para mim, essa região tocantina, ela foi muito emblemática. Eu sou geógrafa. A cartografia, ela é linda. Aqui no meio, verde. Todinho. Aí você vai lá, tem paçoca de gengilim. Lá vou eu falar de comida. Não tinha como não terminar falando de comida. Paçoca de gengilim. Tanta cultura, tanta riqueza. E de um lado a soja, de outro lado a soja. E sabe, ali ainda não entrou, porque aquelas áreas foram titularizadas no início de 2000 pela luta de quem? Das mulheres. Então era isso, gente. Muito obrigada. Que a gente possa ter uma COP, que a gente não entre, como é o nome da área mais da Blue, dos chefes, que iluminai a cabeça deles, que não fiquem só na crise climática, mas que a gente possa falar de justiça climática. Obrigada, gente. Muito obrigada, professora Milene. Muito importante isso. E voltando na exposição da Milene, você viu como foi um processo de ocupação da Amazônia e, com certeza absoluta, esse processo de ocupação que a gente vivenciou, à frente, como ela disse, estavam os homens, principalmente os homens que vieram de longe. E eles vieram para derrubar, porque a ordem naquele momento, nos anos 60, 70, era justamente para vir
para ter as terras, né? Então, para eles terem essas terras, eles tinham que derrubar, era exigido deles isso. E quando muda a concepção, quando você pensa a Amazônia de uma forma diferenciada, aí eles têm dificuldade para isso. E é por isso que a Amazônia está num processo de degradação muito grande, e isso afeta o mundo inteiro, mas afeta principalmente nós mulheres, afeta principalmente os nossos territórios que precisam ser protegidos, as nossas crianças, os nossos idosos, aqueles que mais precisam. E agora eu passo a palavra para Raquel Tupinambá, que vai dar uma fala sobre qual é o enfoque, Raquel, que você tem da COP30, o que você que vivencia, você que é de um povo muito forte, muito grande, né, aqui na nossa região, como é que você vê a COP30 e se você vê alguma perspectiva de nessa COP30 sair mais proteção para os nossos territórios, mais proteção para as nossas mulheres e que a gente supere menos desafios a partir das metas, que elas não sejam aquelas metas inexequíveis, mas que sejam algo que a gente possa receber de resposta do mundo. Com você, minha queridíssima Raquel Tupinambá. Onde eu me criei, sou do norte, né? Ionecuema, Sanamaitá, muito bom dia a todos e a todas que estão aqui. Eu vou ficar sentada mesmo. Vou iniciar fazendo a minha audiodescrição, né? Se alguém tem dificuldade com as cores. Então, eu sou uma mulher indígena de pele morena. Estou usando um cocar de pena de arara azul. E também estou com um colar de miçanga amarela, uma blusa de crochê feita pela minha mãe, uma saia que tem uma cor esverdeada, mas também tem um roxo, talvez, né? Um roxo e um cinza meio esverdeado. E estou aqui também, né, vou falar um pouquinho sobre esse meu lugar de fala, né? Como o apresentador falou aqui, além de liderança, agricultora, nascida no território, como disse a nossa ministra de Igualdade Racial, Niele Franco, é muito importante nós não deixarmos de falar sobre nossos currículos, né? Porque nós mulheres, muitas das vezes, e quando entra nessa questão também dos grupos sociais, somos colocados nesses lugares de subalternidade. Então, eu também sou bióloga, mestre em botânica e estou doutorando em antropologia social pela Universidade de Brasília. Graças às políticas públicas, né, como elas são importantes, a gente consegue adentrar esses espaços quando a gente tem as oportunidades. Então, a política pública, ela faz a diferença mesmo. E o governo do presidente Lula, né, que eu sou dessa geração, possibilitou esse acesso à universidade, né? Eu só entrei no doutorado via cotas, né? Foi uma escolha, mas na graduação e no mestrado foi um processo realmente com todo mundo, né? Então, um processo, como a gente chama, regular. Então, eu queria aqui, para a gente ir posicionando também, a partir do que Milene trouxe, dizer para nós por que realmente falar, né, sobre mulher, sobre gênero, quando a gente pensa em emergência climática. Porque a gente precisa entender e lembrar, porque está muito dado, mas que nós vivemos em uma sociedade machista, patriarcal, né, misógina, em que as mulheres foram colocadas nesse lugar de subalternidade, de inferioridade. E está aí na história. A mulher não tinha direito a voto. A mulher não tinha direito aos que a Alzira, né, foi uma das que foi eleita, mas que nem podia ocupar o cargo. Então, a mulher sempre foi olhada nesse lugar de ser mandada pelo homem. E continua em muitos lugares. Eu fui candidata a vereadora no ano passado em Santarém, e quando eu ia conversar com a liderança no território, eles falavam assim, eu ouvi de alguns homens, eu só posso me comprometer com o meu voto e com o da minha esposa. Ou seja, o homem ainda diz, né, para a mulher em quem ela vai votar, quem ela deve votar. Isso para evidenciar essa estrutura que as mulheres não podiam estudar. E quando passaram a ter direitos, é importante lembrar que não é todo mundo. São grupos, né, que passam a ter esses acessos. Indígenas, povo que está na ponta, não tem. Então, a gente precisa entender que, além disso, a gente também tem esses diferentes grupos. E a gente está num processo de conquista de direitos. Mulheres hoje podem ocupar espaços, mas não acabou
esse processo. Tanto que a gente teve a primeira presidente mulher do nosso país, e o que aconteceu? Sofreu impeachment. Então, isso mostra como a sociedade está estruturada. E por isso, a gente precisa tratar de forma diferente gênero. Certamente, o que uma mulher preta sofre é diferente de uma mulher branca. O que uma mulher indígena sofre é diferente de uma mulher branca, né? A mesma coisa quando a gente tem, por exemplo, LGBT, né? Eu lembro que a professora falava na universidade. Imagina, né, você ser gay, pobre, preto, né, de periferia. É diferente de uma pessoa, nessa palavra que a gente usa, né, gay, de uma família rica. Pode fazer uma cirurgia, pode tomar hormônio, pode ter outros cuidados que essa pessoa não tem. Então, nesse sentido, nós precisamos, né, entender realmente esse lugar da sociedade. E aí, quando a gente vai para a questão da emergência climática que a gente está vivenciando, acho que Milene trouxe muito bem, eu queria enfatizar também. É uma outra questão que não pode ser passada sem comentar. O que está causando, né, essa crise climática, essa emergência climática? O sistema dominante, né, que a gente está, o sistema desenvolvimentista dominante. Como Milene já trouxe, a Amazônia foi devastada por isso. E aqui é importante também dizer que a floresta, gente, vocês já devem ter ouvido falar, a floresta na Amazônia é uma floresta antropogênica. O que é isso? É uma floresta que tem uma relação com os povos. Por que a gente tem castanheira? Por que a gente tem piquiá? Vocês sabem que muitas espécies foram domesticadas aqui na Amazônia, são quase 200 espécies. Está falando de quê? Mandioca foi domesticada na Amazônia, né? A gente está falando de pimenta, foi domesticada na Amazônia, cubio, enfim, muitos cultivos, que eu não vou lembrar, guaraná, né? Mas esses cultivos, eles não estão ocupando as grandes cadeias. A gente está, é um processo tão colonial e tão assim que a gente observa que na Amazônia a gente tem maçã, né, que vem de outro lugar, que nem é nativa, né? A soja está dominando os monocultivos, que não é uma espécie nativa. Isso evidencia como nós somos afetados por esse lugar de Amazônia ser periferia, né? Os povos locais vistos como mão de obra, a ser trabalhadores barato. Então, esse é um processo que a gente precisa entender. A gente tem apoio, quando a gente está falando, né, apoio do Estado para essas políticas. Quando a gente pensa, por exemplo, o Plano Safra, né, que tem uma grande quantidade de recursos, que não tem, por exemplo, o Planapo, que é o Plano da Agricultura Familiar. Então, política pública, né, é projetos. Vocês sabem que a letra do crédito, o LCA, letra do crédito do agronegócio. Às vezes, vocês podem estar financiando o agronegócio. Quem tem aí os investimentos, né, no banco para gerar poupança, para gerar economia, o LCA é esse investimento no agronegócio. Tem o outro que é o investimento na imobiliária e o LCA é no agronegócio. Então, às vezes, a gente acha, né, está fazendo um discurso, mas está financiando, porque a gente nem está sabendo onde está investindo o nosso recurso. Então, é importante a informação para a gente ver onde a gente está realmente posicionado. E aí, a gente precisa mudar esse modelo, tensionar ele para mudar, porque a visão desenvolvimentista é essa, né, de que o que gera recurso? A natureza. Né, tudo vem na natureza, o minério, né, a madeira. E aí, com isso, a natureza vai sendo destruída. A gente sabe o poder das plantas, graças às plantas que conseguem absorver a água do solo, né, pessoa e raiz, a gente aprendeu nas aulas de ciências, e consegue jogar esse vapor de água na atmosfera. A gente conseguiu, né, nós e outras espécies, sobreviver nesse planeta, que a gente precisa de água. E as plantas fazem o quê? Retiram o CO2 da atmosfera e liberam oxigênio, né? Que é o gás que a gente respira. Então é por isso que é importante as plantas, todo mundo sabe disso. A gente está numa floresta, numa área florestada, o clima muda, né? A gente sente a diferença. A gente está num lugar que não tem floresta, só que foi construído na nossa cabeça que a floresta é esse lugar, o nosso inimigo, vamos nos distanciar da floresta, né? A ideia de floresta é selvagem, né? Selva, é aquela coisa ruim. Então a gente precisa fazer o quê? Tirar tudo. O que a gente faz hoje quando vão se vender um terreno para fazer casa? Eles primeiro tiram toda a floresta. E aí eles lotiam e vendem os terrenos.
Então a floresta não tem valor, né? Apesar de a gente saber tudo o que está acontecendo, a importância disso, as florestas são desvalorizadas, porque a gente tem esse entendimento, né? Por que a gente não compra terrenos cheios de árvores e como é realmente? Primeiro se tira e aí compra o terreno sem nenhuma árvore. Então isso vai evidenciar, né, essa relação mesmo que a gente tem, esse processo aí de achar que a floresta não tem valor nenhum. Então, falando um pouco sobre justiça climática, como o Milene também já falou, por que a gente está falando, usando esse termo, justiça climática? Entender que, quando a gente está falando de justiça climática, é que os grupos sociais, né, gêneros e diversos grupos, não são afetados da mesma forma. Né? Cada um vai sendo afetado de forma diferente. Os grupos vulnerabilizados, e inclui as mulheres, são afetados diferente dos homens. Como o Milene também já trouxe, né? A gente fala, quando uma criança está com fome, né? Quando uma criança na casa, aonde é que ela vai gritar, né? Segurar na barra da saia da mãe para reclamar. Quando a criança está doente, né? Muitas vezes não é o pai que ela vai procurar, é a mãe, né? Para dizer que está com fome, que está doente. Então, as crianças, né? Por que isso? Estrutura social. Nossa sociedade é pensada assim, a mãe como cuidadora, né? Então, quando a gente pensa os povos indígenas, os povos periféricos, são povos que foram colocados nessa situação de inferioridade, de vulnerabilidade. A gente vivenciou esse processo colonial que nos coloca como um grupo subalterno. O que acontece, por exemplo, no território? Experiência, né, nossa, assim, realmente, que eu vivenciei no ano passado. Ano passado a gente teve em Santarém uma das maiores secas, né, no Tapajós, assim como também tivemos um processo muito violento de queimada. Santarém ficou com um dos piores ar, né, do mundo em alguns dias, devido ao que a queimada das florestas, né, mostrando que a floresta realmente não tem valor. E aí eu fico em Santarém, aldeia, né? Então eu fui para minha aldeia no mês de novembro e assim, gente, pela primeira vez na minha vida eu vivenciei isso. Eu cheguei lá, a gente não tinha água potável, porque o rio Tapajós estava cheio de lama, né, muito longe para conseguir chegar na área do rio, tomar um banho e pegar água, né, acetolar tudo, como a gente fala. O igarapé tinha secado e o poço que a gente tem microsistema de água é um poço também que é baixo, né, porque a água chega rápido, né, a gente consegue chegar na água muito fácil. Então o que aconteceu como secou, né, o lençol freático ficou mais distante, o poço não conseguia pegar água. Então a gente ficou sem água para tomar banho, né, para fazer comida, para beber principalmente. Imagina não ter água numa comunidade, que está acontecendo hoje em algumas comunidades lá do território, né, como o povo Maria sabe lá, né, o povo Kumaruara tem uma aldeia, porque eles estão mais distantes da área do rio, e aí eles não têm um microsistema de água, só usavam o igarapé secou, ficaram sem água. Então, imagina isso. Agora, tu imagina, não tem água para as pessoas beberem, vai ter água para molhar as plantas, né, para cuidar das plantas. Então, lá em casa e nos quintais de todo mundo, morreu cupuaçu, né, morreu abacate, todas as plantas morrem, não conseguem frutificar. As roças são totalmente devastadas, tanto pela questão climática, quanto também pelas pragas, ficam enfraquecidas. E aí, a comunidade não tem nem água e nem comida. Então, ela fica numa situação, né, terrível, sofre mesmo essa questão climática na pele. Então, é por isso que a gente fala, precisamos olhar de forma diferente para esses grupos, porque são os grupos que menos estão contribuindo para a crise climática, para a emergência climática, porque os que menos emitem e são os que mais sofrem. Então é fundamental, né, ter esse olhar diferenciado. E aí a gente precisa realmente pensar em políticas públicas, né? Como a gente vai atacar essa crise? Política pública, né? E não precisa ser a COP30, tem que ser na Assembleia Legislativa do Estado do Pará, né? Na Assembleia, na Câmara Municipais dos municípios, nas prefeituras, no governo federal. Então, a gente precisa entender isso e fazer essa política pública ser construída. Poucas mulheres ainda ocupam esses espaços de poder. E a gente precisa entender isso, porque nós somos a maioria, as mulheres são a maioria da população desse país. Mas na hora, né, de escolher os nossos representantes, a maioria são homens, né, com todo o respeito aos homens que estão ali.
né, para criar a política pública. Então, é fundamental, né, a gente também entender os contextos para poder fazer nossas escolhas. Como vamos nos posicionar diante disso? Aqui, só para finalizar, né, meu tempo, a negociação está acontecendo. Eu participei um pouco desse espaço da negociação, porque a gente tem enquanto o movimento indígena, ele junta os diferentes países para a IPO. E aí a gente tem fala na mesa de negociação. Então eu participei da agricultura, né, porque eu tenho essa aproximação da agricultura desde Dubai. E também participei aqui, estava lá ontem. Então, o que acontece? A gente está querendo colocar nesses documentos que são feitos os territórios, né, a demarcação dos territórios, como um processo aí da transição justa, né? A gente tem vários temas que são debatidos. É agricultura, é mitigação, é adaptação, transição justa. Então, a gente fica ali tentando influenciar os documentos que estão sendo feitos, negociações, para poder os acordos, né? Como que a gente também consegue barganhar alguma coisa aqui. Então, esse o nosso papel, digamos, né, nesse processo de negociação, porque a COP acontece em várias instâncias, né? Tem lá também os vários stands dos eventos acontecendo várias mesas, como tem lá o espaço do Brasil, da China, e tem também aqui a Blue Zone, a Green Zone, onde está acontecendo vários eventos importantíssimos. Então, para além da negociação, também é espaço de quê? De a gente se comunicar, falar sobre temas como esse. E nesse sentido, queria agradecer muito por esse momento, né? Dizer que é fundamental conversarmos sobre isso, junto com esse espaço que é a nossa casa aqui no Pará, né? Que é a Câmara Legislativa. Então, aproximar os diferentes públicos é fundamental. Muito obrigada, Maria. Parabéns, Raquel. Olha, a gente sempre aprende, sabe? Eu sempre digo, tanto para os representantes dos movimentos indígenas quanto para os movimentos quilombolas, que elas participem de eventos como esse. Não dá indígena para falar só com indígena. Indígena precisa falar com a sociedade. A sociedade precisa conhecer os desafios das populações indígenas. Os quilombolas precisam falar com a sociedade toda, para poder a sociedade... É igual debate de mulher. Eu sempre digo que debate de mulher eu gosto de ver na plateia homens, porque os homens é que precisam saber qual é o papel da mulher na sociedade, porque nós sabemos o nosso próprio papel. Quem não sabe são os homens, que muitas vezes querem nos cercear. Bom, ela é minha estagiária na Assembleia Legislativa, tem feito um trabalho maravilhoso na Comissão de Meio Ambiente, e eu gostaria que ela viesse aqui agora para falar para vocês como a população indígena quilombola, principalmente as mulheres quilombolas, que expectativa elas têm na COP 30. Então, com vocês, a Sara. Bom dia a todos. Eu me chamo Sara Rodrigues, sou liderança quilombola do território do Baixo Guajarão, no município de Moju. Mulher preta, liderança, né? Então, assim, inclusive também sou acadêmica de Engenharia Sanitária e Ambiental pela Universidade Federal do Pará. Hoje estou, né, como estagiária na Comissão de Meio Ambiente, né? Espaço esse fundamental, importantíssimo para nós mulheres, né? Também aqui conto com duas lideranças do meu território, né, que estão presentes aqui. E assim, que debate incrível é esse, falar sobre justiça climática, né? O quanto nós mulheres somos afetadas por isso. Eu sou mãe e eu falo que é um desafio muito grande, nós enquanto mulher, mãe preta, quilombola, somos atravessadas todos os dias, né, com a questão das mudanças climáticas, da crise climática. Então, assim, a gente busca todos os dias espaço, posso dizer assim, espaço. Eu posso falar para vocês que hoje me sinto muito orgulhosa de estar nesse espaço, né, trazendo a voz do meu povo, principalmente a voz das mulheres, porque, como a companheira indígena falou logo no início, há muito tempo atrás nós não poderíamos acessar esse espaço, né, e hoje nós podemos acessar esse espaço. Eu faço parte de uma comunidade onde nós somos um território com, posso dizer assim,
muito ampla, né? Nós somos 4 comunidades em um território e pela primeira vez é liderado por uma mulher. Estamos agora recentemente com a liderança completa do território por mulheres. Isso foi um marco no nosso território, né? Que aonde um território com 4 comunidades, com mais de 1.600 hectares de terra, onde 3 mulheres estão como liderança. E isso foi um avanço muito grande. Recentemente estamos agora com um projeto do FAO, do Fundo Amazônia Oriental, onde nós, mulheres, estamos liderando esse projeto na comunidade. Então, assim, a gente está com esses avanços porque nós, enquanto mulheres, tomamos essa decisão. Eu acredito que, a partir de mim, eu consegui trazer muitas e outras mulheres para esse espaço. Porque quando eu decidi assumir essa liderança, eu trouxe outras mulheres comigo. E a gente conseguiu ter incidência nesses espaços. E a questão da crise climática, quem mais sofre somos nós. A gente hoje está com um problema com o igarapé. Nós sofremos com grandes impactos, né, de indústria próximo do nosso território, onde nossos igarapés com nascentes estão secando, e a maior parte desse impacto é para nós mulheres. Porque a gente que está lá no igarapé, a gente que se preocupa com a alimentação da criança, se vai para a escola, que tem que tomar banho. Então, assim, isso de certa forma, eu posso dizer que é um racismo. Nós sofremos racismo ambiental diretamente nos nossos territórios. E quem sofre mais somos nós, mulheres. Porque muitas das vezes, como a companheira Vanusa, que era para estar aqui, ainda não chegou, ela fala que nós somos a maior parte, né, da humanidade somos mulheres. E a outra parte são os filhos delas. Então, nós somos a maioria, né? Nós somos a maioria. E a gente trazer a nossa perspectiva enquanto mulheres para esses debates da COP, eu acredito que, como a deputada falou do início, isso é importante. Hoje nós estamos aqui porque teve muitas COPs que não poderemos participar, principalmente enquanto sociedade civil, enquanto movimento quilombola, onde eu faço parte. E hoje a gente tem esse espaço da gente poder falar e de ser ouvido. Mas a gente precisa que isso seja mais fortalecido pelas populações tradicionais aqui do estado do Pará, da Amazônia Legal, posso dizer assim. Porque a gente somos os guardiões das florestas, a gente vive lá há séculos. E a nossa voz vai ecoar o mundo com essa COP. As mulheres estão aqui e viemos para fazer incidência. O povo quilombola, o povo ribeirinho, o povo extrativista, as mulheres, as indígenas, nós viemos para a COP e vamos deixar o nosso recado. Que a Amazônia precisa de mais investimento e, principalmente, para que nós, mulheres, estejamos nesse centro desse debate. Obrigada. Muito obrigada, vocês viram como ela é? Ela foi nossa candidata a vereadora, tá? Quase ganha. Na próxima ela entra, se Deus quiser. De uma região muito importante aqui do nosso estado do Pará. Bom, os nossos debatedores do próximo painel já chegaram, mas eu não poderia deixar de anunciar a presença do Everaldo, secretário de Saúde de Santarém. Está aqui prestigiando a gente, muito obrigada. E os debatedores já chegaram, o Ayrton já está aqui conosco, o deputado Marquito já está aqui? Está chegando, né? Tá, e a nossa mediadora, que vai ser a nossa querida Rebeca, a Beck. Bom, gente,
eu gostaria muito de passar a palavra para encerrar esse encontro tão importante nosso aqui. E antes de passar para minha queridíssima Andréa, onde nós vamos estar lá reunida, Andréa, no Marajó, né? A Assembleia vai para lá, no próximo dia 23 estaremos lá. Então, antes de passar para ela, deixar para vocês só eu diria que para vocês pensarem um pouco. Primeiro, nós já sabemos o que está causando as mudanças climáticas, o avanço da temperatura na Terra, nós já sabemos o que é isso. É principalmente a utilização dos combustíveis fósseis, principalmente o petróleo e o carvão, são as queimadas, o desmatamento, a industrialização, a carbonização do nosso mundo, do nosso planeta. É isso que está causando o que nós já conhecemos. Então, aqui nós temos as causas e aqui nós temos as consequências que nós já estamos vivenciando. Desastres ambientais gravíssimos e devastadores no mundo inteiro e agora chegando no Brasil mais fortemente, quando a gente vê o que aconteceu no Rio Grande do Sul, quando a gente vê o que aconteceu semana passada no Paraná. Então, o que acontece na Amazônia, o desmatamento gravíssimo, a emissão de gás carbônico poluente para todos nós, a quentura, o efeito estufa. Então, veja bem, nós já sabemos a causa e já estamos experimentando as consequências. Mas o que fazer entre um e outro? Esses que são os debates que nós precisamos participar e que nós precisamos opinar. O que nós precisamos, nós, humanos, né, que somos da Terra, que é o único lar que nós temos. Não dá para fugir para outro lugar. É aqui. O que essas pessoas que estão lá na Blue Zone precisam decidir para encurtar esse caminho entre o que está causando os problemas e as causas que já estão acontecendo, as consequências. O que fazer? Este é o grande debate. A Raquel disse alguma coisa, aqui nós ouvimos a Milene avançando nesse debate, aqui nós vimos a Sara dizer as necessidades e as preocupações e nós precisamos fazer a nossa parte também dentro de casa, porque até com relação à coleta de lixo e o que nós fazemos com lixo é a nossa parte para contribuir, para diminuir, para deter o avanço do aquecimento global e para deter o avanço dessa devastadora consequência que nós estamos vivenciando no mundo inteiro e que o Brasil também já vivencia. Então, para fechar o nosso debate e já aproveitar para dar as boas-vindas para o nosso querido Ayrton Faleiro, eu quero que a Andréa, minha amiga querida, deputada estadual, lá na Assembleia Legislativa, representando o Marajó, que ela possa fazer esse fechamento. Andréa, por favor, fique à vontade. Bom dia, senhoras, bom dia, senhores. Agradecer, Dona Maria, pelo convite. Muito obrigado pela sua generosidade. Quanto é importante uma mulher ajudar a outra a estender as mãos. Muito obrigada. Doutora Milena, satisfação. A Sara também, Sara, prazer. A Raquel, aqui nós temos mulheres indígenas, mulheres negras, mulheres brancas, todas mulheres. Aqui hoje eu represento a região do Marajó, estou deputada do estado do Pará, mas sou marajoara, de uma localidade no interior de Breves. Quando se fala aqui sobre o impacto de tudo o que está acontecendo, me lembro de ano passado, Dona Maria, quando a senhora falou das queimadas em Santarém, a região de Chaves, que já é próximo de Macapá, região de Chaves, passou por uma situação da salinização da água. O quanto aquelas mulheres, mães, foram impactadas por não ter água para fazer comida para suas crianças, não terem água para tomar um banho, o quanto foi difícil. Pediram ajuda, Dona Maria, na época, na Assembleia, a gente ajudou, falamos com o governador para mandar água. O quanto essas mulheres são impactadas, o quanto é difícil para uma mulher que está dentro da floresta ser impactada pela salinização. As águas do oceano conseguiu adentrar lá e essas mulheres não ter água para consumo.
para a gente olhar a importância dessas discussões, que realmente essas discussões que são feitas pelos líderes, que eles também possam ouvir os povos, entender, Raquel, ouvir as comunidades, porque como todos nós falamos aqui, Dona Maria do Carmo, doutora Milena, Raquel e Sara, que cada local tem as suas peculiaridades. Não vai longe, Breves, nós temos o deputado federal Ayrton, que é muito presente na nossa região, conhece a Resex Mapuá. A Resex Mapuá, dependendo da região, ela seca até 4 meses, aonde as crianças não conseguem ir para a escola, as comunidades que adoecem lá dentro, as mulheres que vão parir um filho lá dentro daquela comunidade, às vezes elas são transportadas, colocadas dentro de uma rede, colocadas em 2 paus, levadas até as margens do rio, aonde você pode navegar dentro de uma rabeta. O quanto é importante conhecer essas localidades e mostrar um lado positivo também de quem conhece a floresta, de quem respeita a floresta. Lá em Gurupá tem a Ilha das Cinzas. A Ilha das Cinzas, o companheiro Ayrton esteve lá conosco, a Taiki. A Taiki atende quase 400 famílias que catam sementes. E essas sementes, elas transformam em óleo que vai vender para uma outra indústria. Tudo lá, Dona Maria, vem de Anajás, vem de Breves, vem de Gurupá. São várias regiões do Marajó que catam essas sementes e, através dessa semente, dá uma vida digna para 400 pessoas diretamente. O quanto é importante quando você conhece uma floresta e você respeita, você que está lá dentro, aquelas pessoas. Só que essas pessoas... Floresta, Dona Maria, e a energia deles, Raquel, é uma energia solar. Foi feito um investimento lá e gostaria de agradecer também ao presidente Lula, que deu o apoio. O pessoal estava lá no dia da inauguração da TAIC. Como é importante, gente, a gente olhar e conhecer e ver a floresta, mas ver um povo que está debaixo daquelas árvores, ver um povo que precisa entrar nessas discussões e ser olhado e ser reconhecido como parte da floresta. Não são pessoas independentes, não. São parte daquela floresta e que dependem. Eu falo da região do Marajó, conheci o Tocantins, também o Baixo Tocantins. Eu não conheço a região de Santarém, a Dona Maria do Carmo sabe disso, a Raquel também. Mas cada mulher que está aqui conhece a realidade. Essa união de estarmos nessa parte aqui de discussões, representar, ser ouvida, eu gostaria de agradecer. Falo da região do Marajó por ser filha e nascida naquelas margens daqueles rios. Venho de uma comunidade de 20 casas. Meu pai faz 2 anos que saiu de lá, mas tenho tias e tios. Então eu me preocupo, porque quanto é difícil para uma mulher ir para o Igarapé, tirar o seu alimento e cada vez ter que adentrar mais para poder buscar um alimento que estava mais à margem, mais próxima, né, Raquel? E hoje não, devido a essa situação climática. Então a gente precisa compensar esse povo e olhar com mais carinho de quem depende. Todos nós dependemos, mas tem gente que tira o seu alimento, o seu sustento daquela floresta. Agradecer mais uma vez, Dona Maria, não estava preparada. Eu vim, na verdade, prestigiar aqui, porque é importante te prestigiar as colegas, prestigiar o trabalho de cada uma e mostrar a importância. Muito obrigada, obrigado mesmo. Foi um prazer e conhecer ainda mais. Conhecimento é sempre importante e contribuir ainda muito mais. Muito obrigada. Obrigada, Ana Maria, pela generosidade. Espera aí que eu ainda vou te dar um prêmio, um presente. Olha, essa é a Andréa que eu conheço. E engraçado que ela, lá quando eu fui candidata a governadora em 2002, ela é bem mais nova do que eu, ela já me curtia como candidata a governadora, e aí ela me chama de Dona Maria. E não adianta que eu sou a Dona Maria e pronto, tá? É deputada Dona Maria, né, Andréa? E ela é maravilhosa, essa é a Andréa que eu conheço, tá? Que faz a gente amar o Marajó, tá bom? Agora eu gostaria de pedir
Eu quero muito, muito, muito agradecer a participação de todas vocês aqui que participaram conosco e que vieram de longe, né, para estar aqui com a gente. E eu quero deixar para cada uma pequena lembrança. Dentro da minha bolsa tem o broche também dentro da minha bolsa tem os broches aqui pode pegar 4 aqui para as nossas palestrantes, tá? Não esquece nada, tá? Pegou? Então, muito obrigada, gente. Eu passo agora a palavra para o nosso cerimonialista. Muito obrigada. Um beijo no coração de cada um e cada uma.